Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn. Hoje eu vim contar para vocês um pouco sobre o meu diagnóstico. Eu tive o diagnóstico em maio desse ano de transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do pânico. E isso aconteceu por conta de uma crise muito grande que eu tive, né? Lá na Barra, eu estava trabalhando. Mas hoje eu vou contar para vocês como que eu descobri, né, que eu tava e quais eram os sinais, como que eu tava me sentindo, para que, oh meu amor, para que eu fosse realmente no médico, para que eu procurasse ajuda e conseguisse hoje estar do jeito que eu tô. Graças a Deus eu tô muito bem e eu tenho certeza que se eu não tivesse procurado a ajuda que eu precisava, eu estaria do jeito que eu estava, que era péssima. Então, eu vou contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu. Primeiro, a gente volta um pouco. Em 2018, a minha mãe, ela teve câncer de mama. Foi um câncer muito agressivo, muito perigoso. E ela descobriu muito jovem. Minha mãe só tem 50 e... Minha mãe agora tem 55 anos. E ela teve esse câncer tem uns 3 anos que ela tá fazendo tratamento, né? Então ela fez o tratamento de quimioterapia, fez os ciclos dela e ela precisou fazer também a retirada da mama total. E quando ela fez essa retirada da mama, eu estive com ela durante todo o processo. Então assim, foi algo muito pesado, sabe? Eu trabalhava muito, meu pai também, meu irmão. Então a minha mãe, ela teve que ficar, a gente mora em Nova Iguaçu, minha mãe teve que ficar lá em Itaguaí com a minha avó. E como minha avó já é uma idosa, eu não queria deixar a minha avó cuidando da minha mãe. Então eu ia para lá todos os dias. Eu ia de manhã, fazia comida para minha mãe, cuidava dela, fazia curativo. E à tarde eu voltava, porque eu pegava na academia 3 horas. Eu sou professora de educação física e aí eu trabalhava lá na academia de 3 até 11 da noite, direto. Então vocês imaginam que pegado que foi isso, né, minha filha? Foi muito difícil. E eu cuidei da minha mãe no pós-operatório, eu fiquei com ela no hospital. No hospital foi muito difícil, porque, por exemplo, lá no hospital, ela tomou muitas medicações, né? Ela fez uma retirada de um seio, então uma coisa muito grande, grave. Então, por exemplo, teve um dia que eu precisei descer, né, do quarto para poder comprar um pão de queijo para eu comer. E aí, quando eu comprei, voltei, cheguei lá e minha mãe tava tomando um soro. Eu fui olhar a medicação que era um anti-inflamatório. Sendo que minha mãe tem colite, ela não pode tomar qualquer anti-inflamatório. Ela tem um anti-inflamatório que ela não pode tomar. E tava escrito isso, tipo, na pulseira da minha mãe, tava escrito isso atrás, assim, sabe? Numa plaquinha. E mesmo assim, ela tomou um anti-inflamatório que não era pra tomar. E eu saí correndo, fui falar com a enfermeira. Falei pra ela, olha, ela não pode tomar anti-inflamatório e tudo mais. Elas, ai, tipo, esqueci. Ai, Senhor, era complicado. E aí eu fiquei com a minha mãe nessa batida, todo dia, cuidando. Era tipo, eu virei a mãe da minha mãe, né? Porque eu precisava, ela precisava de mim e eu precisava cuidar dela. E foi muito difícil, foi uma coisa muito traumatizante. Eu fiz tudo que eu pude. E graças a Deus a minha mãe tá bem, né? Essa é a boa notícia. Mas assim, foi uma coisa muito complicada. Porque eu nunca fui uma pessoa forte. Sempre fui aquela pessoa muito fraca. Eu via alguém passando mal, já ficava passando mal junto, sabe? E aí eu tive que ser forte. Tive que fazer curativo. Coisas que eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer. Porque eu sou uma pessoa muito fraca. Mas eu consegui. Só que sabe quando o seu corpo fica naquela de que eu vou fazer, tal, tô fazendo, pereré. Só que aí chega um momento que você desmorona, que você não aguenta. E foi isso que aconteceu. Quando a minha mãe ficou boa, eu caí. E aí eu fiquei doente. Fiquei mal, fiquei nervosa, fiquei ansiosa e comecei a ficar fraca, muito fraca. Então eu comecei a dormir muito, ficava chorando, ficava triste e senti que eu não tava com aquela alegria, sabe?
Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, que gosta de conversar, e eu não tava mais assim. Eu não queria mais conversar, eu chorava muito, eu ficava com medo das coisas. Aí eu comecei a aparecer alguns sintomas, né? Então, eu senti que eu não tinha mais alegria, que eu tava muito cansada, o meu corpo tinha uma exaustão, é claro, tinha uma exaustão porque eu trabalhava muito, porque eu tava fazendo muitas coisas, mas sabe aquela exaustão que é psicológica? Que mesmo que você deite, durma, descansa, você não melhora? Era isso. Eu ficava com uma exaustão muito grande. E aí daqui a pouco isso foi passando, né? Só que aí eu comecei a ficar mais e mais cansada, mais e mais exausta, muito quieta, não queria conversar. E eu senti que tinha alguma coisa errada. Só que eu continuei na minha rotina, continuei trabalhando, estudando, tudo mais. E aí eu lembro que teve um dia que eu tava dormindo, aí eu tava dormindo e tal. Aí eu virava assim, né, no travesseiro e passando muita mão no nariz, assim. Aí eu acordei e fui no banheiro, né? Aí eu cheguei no banheiro, minha mão tava cheia de sangue. E o meu rosto, assim, sabe? E o travesseiro tava com sangue também. Eu falei assim, gente, mas que é isso? Tipo assim, não entendi nada, né? Resumo, gente, eu comecei a ter sangramento nasal. Então, eu tava perto do meu casamento também, isso. Eu me casei em 2019. Aí eu comecei a ter sangramento nasal. Meu nariz começou a sangrar quando eu ficava muito nervosa, quando ficava com medo, estressada, alguma coisa, ou muito feliz, meu nariz sangrava. E sangrava muito, gente, muito. Saía sangue assim de escorrer. Teve uma vez que eu tava com o Lucas, né? Ele ainda era meu noivo. Aí a gente tava sentado no sofá da casa da minha mãe, né? E aí eu tava encostada assim no peito dele, a gente tava junto. Aí um parente meu tinha dito que ia me dar o meu vestido de casamento. E eu fiquei muito feliz. Você imagina, né? Tava pra casar, gastando horrores, aí a pessoa vai me dar uma notícia linda dessa. Aí eu fiquei muito feliz. Aí eu fui e comecei a chorar, né? Eu tava muito emocionada. Aí eu abracei o Lucas assim, né? No peito dele, chorando. Gente, quando eu levantei, o peito do Lucas foi cheio de sangue. E meu nariz escorrendo sangue. E eu fiquei com muito medo. Tipo assim, nem passava na minha mente que eu podia estar com ansiedade. Aí eu fui no meu otorrino, né? Cheguei lá no meu otorrino, falei pra ele, olha, doutor, meu nariz tá sangrando várias vezes, e às vezes à noite, e eu preciso saber o que tá acontecendo, né? Aí ele colocou aquele negócio, eu não sei o nome daquilo, mas é um troço assim grandão, com uma câmera lá dentro do meu nariz, olhou tudo, falou assim, olha, Evelyn, realmente, seu nariz tá com sangue por dentro, mas eu não vejo nada. Não vejo ferida, não vejo machucado, não tô vendo nada que seja do seu nariz. Então, assim, te garanto que do teu nariz não é. E aí eu fiquei mais preocupada ainda. Eu falei, gente, de onde tá saindo esse sangue? O que tá acontecendo? Porque se não é do meu nariz, de onde é que tá vindo isso? E aí continuou, né, com essa situação aí. Aí eu fui ao shopping com o Lucas. A gente foi ver um filme. E depois que o filme acabou, eu fui ao banheiro. Vocês não sabem ainda disso, né? Porque eu não contei, mas eu trabalho com crianças. Trabalho com bebê, com natação infantil. Trabalho com crianças na escola. Eu sou apaixonada por alunos, por crianças e tudo mais. E aí eu vi o filme com ele, era um filme de criança. Terminou o filme, eu fui ao banheiro. Quando eu fui no banheiro, fui lá, fiz meu xixi. Aí eu tô ouvindo assim, sabe aquele... Aqui no Rio tem muito isso. É um negócio que tem nos banheiros que você bota a mão assim pra secar com vapor, com vento, né? Aí as crianças estavam colocando a mão, aí aquilo faz um barulhão, né? As crianças estavam colocando a mão e tirando, então aquilo ficava fazendo barulho o tempo todo. E aí, aquele barulho começou a me deixar tão nervosa, mas tão nervosa, que eu tive o meu primeiro ataque de pânico, né? Eu fiquei assim, transtornada, parecia que eu ia morrer. Fiquei me sentindo com muita falta de ar. E como isso nunca tinha acontecido comigo, eu fiquei com medo.
Eu falei assim, cara, eu não sei o que que é isso, eu não sei por que que eu tô assim. Eu não tava entendendo o que que tava acontecendo. Aí eu só saí e falei assim pro Lucas, vamos embora. E ele, coitado, não entendeu nada ainda, né? E eu chorando muito, muito. Aí eu sei que a gente sentou na Copenhague e eu abaixei assim meu rosto. E eu só chorava, gente. Eu só chorava. Sabe aquele choro de pingar, assim, você não ter controle? E eu ficava assim, hiperventilando, sabe? Eu não conseguia respirar. E ele, Evelyn, o que que tá acontecendo? As pessoas estão achando que eu fiz alguma coisa com você. E eu não conseguia falar. E eu me sentindo muito mal, meu coração muito acelerado. E aí a gente foi embora. Falei assim, cara, não tô normal, não tô bem. Eu não sei o que que tá acontecendo comigo. Comecei a ficar muito preocupada. Aí, lá na minha faculdade, né, na Estácio de Nova Iguaçu, tem atendimento psicológico gratuito. E aí eu fui até lá. Cheguei lá, pedi, né, um atendimento. Graças a Deus eu consegui ter um atendimento com uma profissional, gente, que eu não tenho que falar dela. Eu fico até emocionada. Porque eu tava muito mal. Eu tava muito mal. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu tava com muito medo. E eu só queria que aquilo parasse. Porque quando você tem um problema físico, você toma um remédio e aquilo passa. Mas quando você tem um problema emocional, você pode tomar o que for. É uma dor da alma tão grande que parece que não tem o que você fazer. E aí eu fui até a psicóloga, que é a Lucilene. Ela me atendeu e eu fiz um tratamento com ela desde então, né? Até hoje, quando eu preciso, eu vou lá. Graças a Deus, eu tive alta, mas assim, ela cuidou de mim por muito tempo. E aí eu fui no psiquiatra também. Só que esse psiquiatra, infelizmente, não foi um bom profissional pra mim. Eu chegava lá, ele falava mais dele do que... Ai, meu Deus. Ele falava mais dele do que eu falava de mim e foi complicado. E ele me passou uma medicação que eu fazia na farmácia manipulada, né? Fiz a medicação, tomei um tempo. Só que como aquela medicação me fez muito mal, eu parei de tomar. Não tô recomendando isso não, tá, gente? Nunca faça isso. Sempre procure seu médico antes, mas felizmente eu fiz isso. Aí eu parei de tomar sozinha e continuei com as terapias. E aí eu fiz a terapia, tudo mais, bebê, e melhorei, fiquei boa. Fiz aí 1 ano e meio, tive a alta, fiquei bem, parei a medicação, casei, vim morar na minha casa, e aí tudo ótimo. Só que aí, né, novamente passou-se o tempo e eu não tomei mais medicação nenhuma e eu voltei a ter uma rotina muito grande de trabalho. Comecei a ter, né, mais preocupações, mais coisas e acabei tendo de novo ansiedade. Só que dessa vez foi um pouquinho mais grave. E hoje em dia eu faço uso de medicação, fiz terapia, né? Hoje eu tive alta da terapia, tomo medicação, estou muito bem, graças a Deus, estou me sentindo assim maravilhosa, a minha medicação foi incrível, a psiquiatra que eu fui, ela é incrível. Então, assim, eu tenho certeza que foi a melhor coisa, sabe, que eu fiz. E faço tratamento com a nutricionista, né, um acompanhamento, exercício físico e assim, outra vida, né? Outra vida, outra coisa, tudo novo. Quando eu tive esse transtorno agora, que né, foi diagnosticado o transtorno de ansiedade generalizada do pânico, foi porque eu tava numa coisa não tão boa, né? Numa situação não tão boa, trabalhando muito, não tava muito bem, não tava cuidando muito de mim, não tinha muito tempo. E aí eu tava lá na Barra da Tijuca, na Alvorada, e
eu precisava entrar, né, para pegar meu ônibus, só que aí eu estava de um outro lado. Eu precisava entrar, uma amiga me deu carona, a gente estava trabalhando lá no dos condomínios da Lúcio Costa, sabe? Quem é do Rio sabe ali que tem as praias da Barra. Eu tava dando aula ali num condomínio maravilhoso. E aí a minha amiga me deu carona. Só que em vez de ela me deixar do lado da passarela para que eu conseguisse atravessar, ela me deixou do lado da pista, que era do lado onde passam os carros. Só que uma moça disse que era só eu ir direto que eu conseguia entrar, tipo, por um subterrâneo, né? E isso já era tarde. E aí eu comecei a andar. E eu não via a passagem subterrânea. E eu comecei a ficar muito nervosa, assim, passando muito mal. Sendo que nessa semana que eu tava, né, que aconteceu isso daí, que foi em maio desse ano, eu tava tendo escape nasal de sangue sem motivo, né? Não sei qual era o motivo ainda, mas tava tendo escape de sangue. E aí eu fiquei com medo, falei assim, cara, tô vendo que meu corpo tá me dando sinal de que eu não tô legal. Enfim, aí eu comecei a andar, né? E eu não achava o tal da passagem subterrânea. Fiquei muito nervosa. E aí eu comecei a chorar muito. Aí eu voltei, indo assim, beirando os carros. E eu fui tentando entrar na Alvorada pelo acostamento. E, cara, eu comecei a chorar muito e hiperventilando, que fica tipo, sabe, assim, sem respirar. E aí eu vi uma mulher. Quando eu vi ela, eu desabei de chorar, porque eu me senti segura, sabe? Era como se alguém tivesse ali que pudesse me ajudar. E eu chorava desesperadamente. E ela falando comigo, ela, olha, calma, eu tô aqui com você, eu vou te ajudar. E aí a gente conseguiu entrar na Alvorada. E aí a mulher foi embora. Não sei pra onde que ela foi. E eu fui em direção aos ônibus. E, cara, eu chorava tanto. E o meu nariz com gosto, né, com cheiro de sangue. E eu chorava muito, eu não conseguia respirar. Eu não conseguia... Gente, sério. É uma dor tão grande aqui no peito que eu não conseguia respirar. Meu coração... Nossa, muita palpitação. E aí eu fui, parei lá, abaixei assim, né? Eu tava com uma mala, eu segurei assim, e fiquei com a cabeça encostada e chorando muito. E incrivelmente, né, as pessoas elas só olham e não te ajudam. Só que graças a Deus teve uma boa moça que ela perguntou como é que eu tava e eu só consegui falar pra ela assim: estou tendo uma crise de ansiedade. E aí ela me abraçou e eu chorando muito, eu não conseguia respirar. Ela pegou uma cadeira pra mim, eu sentei na cadeira. Aí quando eu sentei na cadeira, gente, eu não conseguia enxergar. Eu tentava olhar pra frente, eu não conseguia enxergar. Meus olhos ficaram tremendo muito e eu não conseguia ver nada. E a minha boca seca, meu coração doendo e o meu braço esquerdo começou a formigar. E eu pensei assim, cara, eu vou morrer aqui. Eu vou ter um infarto, vou morrer. Meu marido não vai me achar. Como é que o Lucas vai saber que eu tô passando mal? Onde que eu vou me levar pro hospital? E aí eu comecei a ficar mais nervosa, passando mais mal. E a mulher começou a me abraçar, assim, com muita força e orar comigo. E aí eu sei que eu fiquei nisso, assim, uns 10 minutos. Muito mal, muito estranha. E aí quando passou, eu entrei no ônibus. Aí o Lucas me buscou. Aí eu consegui falar com ele, né, contei o que aconteceu. Ele me buscou lá em Nova Iguaçu e me trouxe pra casa. Aí no dia seguinte, eu fui na minha psicóloga de novo, contei pra ela o que aconteceu, a gente conversou. E aí ela me deu um encaminhamento com, né, esse termo do transtorno do pânico e ansiedade generalizada. E falou pra mim que... Me explicou, né, a diferença de que quando a gente tem episódios de crise de ansiedade é uma coisa, e quando aquilo passa, né, de episódios, acaba virando um transtorno. E por que eu vim falar sobre isso com vocês? Porque eu tenho percebido que muitas pessoas têm esse tipo de situação, né? Passa por esse tipo de coisa, não procura ajuda e quando procura e ouve alguma coisa que não é bacana, a pessoa deixa pra lá. Gente, eu fui em vários médicos. Eu fui numa homeopata lá no Leblon,
porque ela dava com uma ótima referência, né, recomendação no Google. Eu fui lá, conversei com ela, contei pra ela tudo que aconteceu comigo, dos meus traumas e tudo mais. E ela disse assim pra mim, olha, você é muito nova. Não, você não tem pra que estar assim. Você não vai ficar desse jeito não e você tá bem. Você não tem nada disso. Aí eu perguntei pra ela, mas você acha que eu devo fazer terapia e tal? Ela, não precisa fazer nada disso não. Deixa sua mãe pra lá, vai cuidar de você. Gente, ela falou isso pra mim. Vai cuidar de você, que a sua mãe vai ficar bem. Você tem que ficar bem, é isso. E eu, assim, mal a beça. Eu lembro que no dia que eu fui pra lá pra conversar com ela, né, pra ter essa consulta, eu fui de metrô. E eu, quando tô com crise, eu tenho pavor de multidão, pavor de muita gente. Eu fico desesperada. E eu peguei transporte. Nossa, mãe, foi muito difícil. E aí eu ouvi esse monte de coisa. Eu fui em psiquiatras que me trataram super mal. Agora, ultimamente, eu fui no psiquiatra, fui mostrar pra ele meus exames. Até porque, tipo assim, se você tem alteração em vitamina D, B12, ferro, você pode estar com problemas até químicos, né? E às vezes, só tratando isso, você melhora muito. E ele falou assim pra mim, olha, isso aqui nada interfere no meu trabalho. Ele nem quis ver os meus exames, sabe? E aí ai, meu Deus, complicado. Eu falei pra ele, ué, mas você não vai ver? Ele, não, eu vou ver, mas assim, isso aqui não interfere no meu trabalho, sabe? Complicado. Então, muitos profissionais ruins que eu fui, que disseram que eu não tinha nada, que eu tava bem, que isso ia passar, que era uma fase. E eu tenho certeza, gente, que se eu não me conhecesse, se eu não soubesse que aquilo não era eu, que aqueles comportamentos não eram meus, eu não sei como eu estaria hoje. Como teve um psiquiatra que falou pra mim, olha, Evelyn, o seu nariz sangra porque sua pressão aumenta e rompe, né, uma veia da cabeça e por isso sangra e tal, pra poder diminuir a pressão. Falou comigo. E aí você vê, se eu não tivesse procurado um tratamento, sabe? Se eu não tivesse me cuidado, eu não sei como que eu estaria hoje. Eu não sei se eu estaria conseguindo trabalhar, se eu conseguiria estar feliz do jeito que eu tô, porque eu me perdi tanto da ansiedade, eu me perdi tanto que eu não me reconhecia. Eu não conseguia me reconhecer como ser, sabe? Eu não fazia as coisas que eu gostava, eu não conseguia conversar, eu não conseguia passear, eu tinha pavor de multidão, eu tive medo até de criança, gente. Então, o que seria de mim se eu não tivesse me cuidado? Eu não sei. E eu faço esse apelo pra você. Se você tá sentindo que você não tá bem, que tem alguma coisa errada, que teu corpo tá diferente, que o cansaço tá diferente, procura ajuda. Procura ajuda e não desista de você. Se você não estiver bem, nada vai bem na sua vida e você precisa estar bem. Então não se negligencie, cuide de você. Se o médico falar, mas você tá bem, não, você é muito nova, você não tem nada, mas você não tá se sentindo bem, procura outro. Procure 10 se precisar, mas não desista de você. Eu tenho certeza que a melhor coisa que eu fiz foi não ter desistido de mim. Porque quem me conhece melhor sou eu. E eu sabia que eu não estava bem. Isso mexe muito comigo, porque até hoje, né, eu tomo a medicação que me fez muito bem. Também é um mito que se você for tomar medicação você vai ficar dopada, você vai ficar isso, aquilo. Existe hoje ótimos remédios que fazem super bem, que vão te fazer super bem, que não vão te dar efeitos colaterais. Então, assim, você tem que ir num médico que você confie, que seja um bom profissional, que seja atualizado para que te passe uma boa medicação. Não se automedique. Procure ajuda, procure tratamento, procure terapia, porque essas são as formas que nós temos de ficar bem. Então, assim, eu agradeço muito a Deus
porque eu tenho certeza que Deus colocou para mim profissionais que fizessem a diferença e que pudessem realmente me ajudar. Então, graças a Deus, hoje eu estou bem. Estou bem porque eu pude olhar para mim com olhos de afeto e identificar aquilo que não estava certo. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você conhece alguém que está com algum sintoma, que está com algum comportamento diferente, mande esse vídeo para essa pessoa e ajude ela. Quando nós não estamos bem, nós precisamos de ajuda, precisamos de rede de apoio, precisamos de pessoas que estejam ali pra gente. Então, seja alguém pra alguém, sabe? E se esse vídeo for pra você, se cuida e você vai ficar bem. Isso vai passar, é uma fase e logo, logo vai estar tudo certo na tua vida. Mas se cuida, tá bom? Um beijo, gente. Se inscreva nesse canal se você gostou desse vídeo. Dê um like. E é isso aí, galera.